É um imenso prazer continuar nosso estudo do livro de Daniel. Hoje nós vamos entrar no assunto de capítulo 8. Mas antes de entrar nesta nova visão, vamos ter uma recapitulação do livro todo e ver exatamente o que estudamos até agora. Olhando ao conteúdo esboçado aqui do livro de Daniel, nós vemos que capítulos 1 a 6, então, se relaciona com a vida de Daniel. Já estudamos sobre os jovens cativos fiéis a Deus em capítulo 1, sobre em capítulo 2 a interpretação daquela estátua, a rejeição de idolatria e livramento da fornalha de fogo, a interpretação da árvore cortada e a conversão do rei. E depois, no capítulo 5, a interpretação da escritura na parede e a queda do Império Babilônico. Daí, em capítulo 6, o Daniel entrou no Império Medo-Persa. E, com a perseverança na oração, ele foi livrado dos leões. Então, começando com o capítulo 7, nós entramos nas visões de Daniel. A última vez, estudamos sobre o quarto animal de 11 chifres e o reino eterno do Filho do Homem. Agora nós vamos entrar nas outras visões, nas próximas 3 lições. Nós vamos estudar primeiro capítulo 8 sobre o carneiro, o bode e o pequeno chifre durante 2.300 dias. Em capítulo 9, que vamos deixar para o fim, estudaremos sobre as 70 semanas até o Cristo, a destruição de Jerusalém. Capítulos 10 a 12, nós vamos estudar sobre o homem do céu que veio auxiliar Daniel, o rei do norte contra o povo de Deus, e finalmente a ressurreição e a explicação dos 1.290 e 1.335 dias até o fim da abominação. Então nós temos muito a estudar aqui. E hoje já queremos entrar em capítulo 8. Então, em capítulo 8, nós temos esta visão. A visão do carneiro e do bode. Então eu vou ler aqui alguns versículos e pode ir olhando ao carneiro e ao bode para gravar bem na sua mente. Então, em versículo 1 de capítulo 8, se diz: no ano terceiro do reinado do rei Belsazar, eu, Daniel, tive uma visão, depois daquela que eu tivera a princípio, quer dizer, aquela visão de capítulo 7. Quando a visão me veio, pareceu-me estar eu na cidadela de Suzã, que é a província de Elão, e vi que estava junto ao rio Ulai. Então levantei os olhos e vi, e eis que um carneiro estava diante do rio, o qual tinha 2 chifres, e um dos chifres era mais alto do que o outro, e o mais alto subiu por último. Vi que o carneiro dava amarradas para o ocidente, para o norte, para o sul, e nenhum dos animais lhe podia resistir, nem havia quem pudesse livrar-se do seu poder. Ele, porém, fazia segundo a sua vontade, e assim se engrandecia. Estando eu observando, eis que um bode vinha do ocidente sobre toda a terra, mas sem tocar no chão. Este bode tinha, diz aqui, este bode tinha um chifre notável entre os olhos. Veja bem este chifre aqui. Este chifre entre os olhos, ele tinha. E diz em versículo 6, dirigiu-se ao carneiro, que tinha os 2 chifres, ao qual eu tinha visto diante do rio, e correu contra ele, assim, com todo o seu poder. Então, diz em versículo 7, viu chegar perto do carneiro e, enfurecido contra ele, o feriu. Veja aqui, como o chifre já na cabeça do carneiro, e diz então aqui que quebrou os 2 chifres
pois não havia força no carneiro para lhe resistir. Mas o bode o lançou por terra e o pisou aos pés, e não houve quem pudesse livrar o carneiro do poder dele. Então assim o bode vence, conquista o carneiro aqui. Então depois diz em versículo 8, o bode se engrandeceu sobremaneira, e na sua força quebrou-se-lhe o grande chifre. Em seu lugar saíram 4 chifres notáveis. Então veja bem aqui o que aconteceu. Este grande chifre aqui se quebrou, e no seu lugar saíram 4 chifres notáveis. Agora, versículo 9 diz, de um dos chifres saiu um chifre pequeno, e se tornou muito forte para o sul, para o oriente e para a terra gloriosa. Cresceu até atingir o exército dos céus, e alguns dos exércitos das estrelas lançou por terra e os pisou. Sim, engrandeceu-se até o príncipe do exército. Dele tirou o sacrifício costumado, e o lugar do seu santuário foi deitado abaixo. O exército lhe foi entregue com o sacrifício costumado por causa das transgressões, e deitou por terra a verdade, e o que fez prosperou. Em versículo 13, então nós ficamos sabendo, e nós vamos interpretar isso daqui um pouco, mas ele fala aqui nos próximos versículos sobre 2.300 dias. Leia bem versículos 13 e 14. Depois ouvi um santo que falava, e disse outro santo àquele que falava, até quando durará a visão do costumado sacrifício e da transgressão assoladora, visão na qual era entregue o santuário e o exército, a fim de serem pisados? E ele me disse, até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Então aqui nós temos uma visão misteriosa mesmo. É difícil de compreender se tivéssemos apenas a visão aqui. É interessante como diferentes grupos religiosos têm interpretado esta passagem. Por exemplo, a Igreja Adventista do Sétimo Dia usa esta passagem como base do começo da sua seita. Sabe como eles interpretam? Quando eles chegam a estes dias aqui, os 2.300 dias, eles interpretam da seguinte forma. Eles dizem que 2.300 dias significa 2.300 anos. Eles convertem os dias em anos. Daí, eles dizem que estes 2.300 anos começaram quando começaram as 70 semanas de capítulo 9. Daí em capítulo 9, então, eles dizem que esta visão começou em 456 a.C. 70 semanas de Daniel capítulo 9. Daí eles tiram os 456 anos antes de Cristo dos 2.300 e assim fica com 1844, a data da origem dos adventistas do sétimo dia. Eles acham então que esta profecia está profetizando o início da sua seita. E daí aqui a base pela igreja toda, em Daniel capítulo 8. Então, como é que eles podem interpretar desta maneira? Bem, eles têm que dizer que aqui o pequeno chifre que encontramos aqui é a Roma. E eles interpretam sendo a Igreja Católica Romana. E eles acham que em 1844, então deixou de ser um grande poder a Igreja Católica Romana, e daí começou a Igreja Adventista do sétimo dia. Agora, será que esta é uma interpretação razoável? Então vejamos primeiro. Primeiro quero ver que este chifre não é o pequeno chifre de capítulo 7, como muitos entendem. Muitos acham que aqui o que temos
o mesmo chifre